No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo é encontrado vivo. E Renata vai descobrir o plano do Augusto e vai desmascarar o bandido. Finalmente, Renata vai descobrir que o marginal do Augusto foi o mandante do sequestro do Jerônimo. Essa revelação vai acontecer de uma forma genial, pois Renata vai falar pessoalmente com a Marina. E a médica vai denunciar o Augusto e fala que só ele poderia querer ver Jerônimo morto. Essa vai ser a melhor cena que vai passar na novela e vai levar o público à loucura. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo vai acontecer quando Antônio vai levar Renata até a Marina para que as duas possam conversar. Renata está nervosa e fala para a médica que ela está ali apenas preocupada com o Jerônimo e que a relação dela com a médica não importa agora, pois o que importa é encontrar o pai dos filhos delas vivo. Marina ficará nervosa e fala que também concorda com a mocinha, mas diz que ela não tem ideia aonde possa estar o Jerônimo, pois ele jamais veio embora com ela. A médica vai contar que da última vez que ela viu o fazendeiro, ela estava com o Saul, na verdade. Saul estava com o Jerônimo. E que ela chegou e ficou furiosa, pois percebeu que Saul estava tramando alguma coisa, pois se aliou com o Jerônimo. Renata vai contar então a história toda, como foi que aconteceu. E que depois desse dia, Jerônimo desapareceu e não apareceu mais na fazenda. A médica fala para Renata que agora o que importa é as duas se unirem para salvar o pai dos filhos delas, pois ela já sabe que a mocinha também está grávida do Jerônimo. Ela conta que seu tio ligou para ela e contou o que está acontecendo, e que na mesma hora ela pensou que o único ali suspeito é o Augusto. Renata, boba como sempre, não vai entender. E Marina explica que uma vez Augusto procurou por ela para que os dois se aliassem para separar Jerônimo da Renata, e que Augusto é um marginal, um bandido, que fala que é apaixonado pela Renata e quer ficar com a mocinha custe o que custar. Renata ficará em choque ao ouvir isso da Marina. A médica ainda conta que Augusto não presta e que ela se admira, que Renata não acredita nem um pouquinho em tudo que Jerônimo falava, pois tudo que o fazendeiro falava do Augusto é verdade, pois Augusto é um marginal, pois ele mata pessoas e coleciona corpos, e que só Renata não quer ver isso, e que agora o próximo foi o Jerônimo. O padre Antônio fala que tudo que Marina está falando é a verdade, que Renata deve ser cabeça aberta e fazer pelo menos dessa vez a coisa certa, pois inúmeras vezes Jerônimo alertou ela contra o Augusto e que Renata nunca quis ouvir o marido dela, mas que todos já sabem, e que só Renata não queria ver que Augusto não é flor que se cheire. Finalmente, vai cair a ficha da Renata, de tudo que sempre alertaram ela contra Augusto. Ela vai se dar de conta quanto boba ela foi em ter acreditado em tudo que Augusto falava. Marina fala que ela se admira e muito, pois Renata nunca queria ver Jerônimo perto da Marina. Já Renata poderia sempre estar para cima e para baixo com Augusto, que era o ex dela, e que Renata nunca respeitou a vontade do Jerônimo e agora, olha só o que aconteceu, ele está desaparecido. Renata vai cair em si e fala que agora o que importa é ela consertar o seu erro, pois ela assume que caiu sim na lábia do Augusto, e que ela nunca quis ficar sem Augusto, não queria ficar sem o Jerônimo, e que na verdade queria ter os dois homens para ela, mas que agora ela vê que o certo é ter apenas o seu marido Jerônimo, pois Augusto sempre quis o mal deles. Marina promete que ela vai encontrar o Saul aonde ele estiver e que ela vai descobrir o que ele tem a ver com essa história do pai do filho dela ter sumido. Depois, já mais tarde, Gonçalo contratou então um detetive para investigar o paradeiro do Jerônimo. O homem pergunta para eles como que tudo começou a acontecer e desde quando deram falta do Jerônimo. Eles vão explicar que foi no dia em que ele ia se casar com a Renata e que desse dia ele sumiu, mas que ele foi visto com a médica Marina e com o Saul no aeroporto. Renata fala pro detetive que ela tem certeza que tem uma pessoa nessa história que é a culpada
e que é o Augusto, pois Marina acabou de denunciar o Augusto dizendo que ele sempre teve a intenção de matar Jerônimo para ficar com ela. Nesse momento, Gonçalo ficará completamente paralisado com o tipo de homem que Renata foi se envolver, pois ela morava com Augusto e ia se casar com ele, se ele não passa de um marginal, e que Renata nunca ficava longe do Augusto, mesmo ele sendo inimigo do Jerônimo, e ela era casada com o Jerônimo e nunca respeitou o marido dela. Renata fala que todos ficam julgando ela, mas que agora ela quer mudar e quer então consertar o seu erro. O detetive fala que o principal suspeito então é o Augusto e que eles vão ficar então na cola dele, pois se ele está agora com o Jerônimo, eles vão seguir ele e vão encontrar o fazendeiro no cativeiro. Renata fala pro pai que ela vai junto pro interior para a fazenda para ajudar o detetive a encontrar o Jerônimo. Porém, Gonçalo fala para a filha que ela está grávida e que nesse estado ela nem pode ficar assim se preocupando. A mocinha fala que ela vai sim, pois é o esposo dela que está sumido. Regina fala que agora não adianta mais Renata ficar agindo assim, querendo salvar o Jerônimo, se foi ela mesma que colocou o esposo dela nessa situação, levando Augusto para dentro da casa dela junto com o Jerônimo, e que foi Renata que deu a chance ao Augusto de sequestrar o marido dela, pois aonde se viu, Renata e Jerônimo convidaram Augusto para o casamento deles. O padre fala que seria melhor essa investigação ficar apenas ali entre eles, pois se alguém descobrir, principalmente a Roberta ou Augusto, eles farão alguma coisa para tirarem Jerônimo do caminho deles para sempre. E que se o fazendeiro realmente estiver vivo, pode matarem o Jerônimo no meio do caminho. O policial ainda fala que isso aí é verdade, que ninguém deve saber. E que se tem alguma pessoa que é suspeita que é contra a família, além desse tal de Augusto, essa pessoa também não poderá ficar sabendo, pois poderá colocar em jogo toda a investigação. Nesse momento, Renata fala que é a Roberta, pois ela é uma marginal bandida igual a mãe dela, e que ela não pode saber, pois ela sempre está agindo contra a família. Antônio vai deixar bem claro para Regina não confiar na Roberta e não deixar que ela saiba dessa investigação, pois na mesma hora Roberta vai querer ligar para o Augusto e vai contar que ele foi descoberto. Depois Renata vai sofrer muito pensando o que pode ter acontecido com o Jerônimo. Gonçalo fala para a filha que ela tem já 40 anos, mas que age com uma cabecinha de criança, pois aonde se viu ela andar com Augusto para cima e para baixo e não ouvir o esposo dela, Jerônimo, pois ele sempre alertou que Augusto não prestava. E que todos sabem que Augusto sempre foi apaixonado pela Renata e que faria de tudo sim para separar ela do Jerônimo. Nesse momento vai chegar então a marginal da Roberta e pergunta o que está acontecendo. Ela ficará sabendo que Marina e Jerônimo nunca fugiram juntos e que provavelmente ele foi sequestrado ou que aconteceu alguma coisa com o fazendeiro. Roberta ficará paralisada, pois acabou de saber que Augusto poderá ser descoberto. Renata revela que ela falou pessoalmente com a Marina e que a médica garantiu que eles nunca fugiram juntos. Mas a marginal vai largar o seu veneno e fala que a médica pode estar mentindo assim como o Jerônimo e que ele pode estar escondido com ela. Furiosa, a mocinha enfrenta a Roberta e fala que as pessoas não são marginal bandidas assim como ela é, que mente dia e noite. Isso faz mal para as pessoas e que nesse momento Roberta nem está preocupada com ninguém, apenas com seu umbigo. As duas vão discutir e feio, e Renata fala que Roberta não pode ser a filha da Regina, pois é tão marginal ou pior que a Josefina, até na aparência, e que só a Regina mesma é boba para acreditar que Roberta possa ser a filha dela. Depois Renata ficará furiosa e sai da sala, e vai deixar todos ali sentados. Furioso, Gonçalo fala para a bandida da Roberta que ela não tem coração mesmo, pois olha só o que a irmã dela está passando, e ela não está nem aí para ninguém, apenas realmente olha para o umbigo dela. A marginal fala que ela está cansada, que todos só defendem a Renata e ninguém pensa nela. Porém, Regina fala que Roberta está bem e que agora nesse momento a gestante é a Renata, e que ela está sofrendo, pois sequestraram o Jerônimo.
Depois, mais tarde, Roberta furiosa não vai pensar duas vezes e vai ligar então para o bandido do Augusto. Ela vai contar que ele foi descoberto, pois Marina está desconfiada que foi ele quem mandou sequestrar Jerônimo e que Marina e Renata estão aliadas agora para encontrar o fazendeiro vivo. O bandido ficará completamente furioso e fala que ele deveria sim ter dado cabo também da Marina, pois a médica não tinha que abrir a boca. Roberta conta que Marina contou que uma vez o Augusto quis se aliar com ela para separar Jerônimo da Renata e que agora todos estão na cola dele. Mas o marginal então fala que ele não vai perder tempo, que Marina será sua próxima vítima e que ela vai morrer com os 2 filhos que ela espera do Jerônimo. Enquanto isso, Jerônimo é cuidado por uma senhora que encontrou ele quase sem vida. A mulher fala para o seu neto que eles devem até a polícia para denunciarem, pois deve estar à procura desse homem que tentaram matar ele a sangue frio. Enquanto isso, está o fazendeiro na cama muito mal e praticamente está em coma. Porém, a velha fala que ele ainda está se mexendo e que o coração dele está batendo e que provavelmente não chegou ainda a sua hora. Já mais tarde, o padre vai encontrar Aníbal no meio da fazenda e fala com o rapaz e diz que ele, como padre, não pode contar o que ele sabe por segredo de confissão, mas que Aníbal pode contar e que só ele pode salvar o Jerônimo e entregar o Augusto à polícia, pois ele sabe muito bem que Augusto é o culpado pelo sumiço do fazendeiro. O rapaz teme pela sua vida e fala que, pelo que ele conheceu Augusto, ele mata pessoas e coleciona corpos, e que ele tem medo que ele seja a próxima vítima. Porém, o padre garante que a polícia vai defender Aníbal e dará então a medida protetiva para ele, se ele entregar tudo o que ele sabe sobre o Augusto. Já Matilde vai ligar para uma antiga vizinha dela para convidar para o seu casamento. A mulher fica feliz, pois finalmente verá Matilde se casar. Matilde fala que ela já tinha que ter se casado já há mais de um mês, porém que agora tudo se atrasou, pois seu patrão sumiu. Então, o casamento dela deveria já estar acontecendo, pois sequestraram o patrão dela e ele sumiu e ninguém sabe nada dele. A mulher vai contar então para Matilde que ela encontrou um homem caído no chão e que pelo jeito queriam matar ele a sangue frio, pois ela viu que um carro parou em cima do penhasco e jogaram esse homem do barranco, e que ela ajudou esse homem e salvou a vida dele, que ele está vivo, mas que ela não sabe quem é. A mulher suspeita que esse patrão da Matilde pode ser esse homem que ela encontrou lá e que ela está cuidando. E enquanto isso, o sobrinho da senhora está ali cuidando do Jerônimo. O homem vai se acordar e vai chamar então pela Renata e pede para cuidar a Renata e protegerem ela do Augusto. O rapaz pergunta para o Jerônimo qual é o nome dele e o fazendeiro responde que ele é Jerônimo Linhares e conta que Augusto mandou matar ele e pede que o rapaz proteja a sua família. E Selena e Adriana vão estar lá visitando a Renata, quando a bandida da Roberta vai chegar. Nesse momento, Selena vai enfrentar a ex-amiga e conta que Renata deve se cuidar da Roberta, pois a irmã da Renata é a maior inimiga dela. Roberta manda a ex-amiga se calar e diz que Selena vai se arrepender e muito por tentar delatar ela. E será nesse momento que Selena vai desmascarar a Roberta e conta que a bandida é amante do Augusto e que sempre foi, e que Roberta sempre enganou e traiu a Renata pelas costas. Renata ficará completamente em choque com tudo que ela está ouvindo. Selena ainda vai revelar que Roberta sempre teve ciúmes e inveja de Renata, pois Roberta é muito mais feia que a Renata, pois Roberta se parece um dragão, enquanto Renata é muito linda e por isso Roberta morre de ódio dela. A bandida da Roberta vai surtar e parte para cima da ex-amiga, mas vai levar uns tapas na cara. E Renata pegará a Roberta pelos cabelos e fala que ela vai se arrepender e muito por ter enganado a própria irmã. A marginal, na maior cara dura, vai mentir que foi Augusto quem se apaixonou por ela primeiro. Mas Selena fala que Roberta sempre quer os namorados da Renata e que por isso Renata sempre sofre, pois tem uma inimiga perto dela, e é a própria irmã. A bandida ficará com a cara no chão e não sabe o que dizer.
Selena ainda fala que um dia Roberta ia pagar pelas maldades que ela fez para todos. Nesse momento, Roberta parte para cima da Selena, mas vai levar a maior surra da amiga dela, na verdade da ex-amiga. Selena vai arrancar um dente da Roberta a socos, e a bandida vai se arrepender de ter nascido, muito menos de ter sido amiga da Selena. Depois Renata fala que ela dormia na mesma casa com sua maior inimiga e que ela nunca percebeu isso. Mas Adriana fala que Renata se fazia de cega pois estava na cara e todos viam o quanto Roberta odiava Renata e que Roberta seria capaz de matar a irmã a facadas e que Renata nunca quis ver isso e nunca acreditou em tudo que os outros falavam, principalmente o Jerônimo. Renata conta que ela acabou de saber que Roberta é amante do Augusto e que Roberta sempre esteve com Augusto na mesma época em que a Renata era noiva do bandido. Regina vai perceber a cobra venenosa que Roberta é e fala que essa marginal não pode ser a filha dela. Depois Regina junto a Gonçalo diz que Roberta seguiu tudo que a Josefina ensinou para ela. Porém Adriana fala que Roberta poderia escolher assim como Renata fez, pois Renata foi criada também pela Josefina, mas escolheu seguir o caminho do bem. Mas que Roberta não só escolheu o caminho do mal, pois já corre no sangue dela, pois ela puxou a mãe dela, Josefina, uma marginal, e que uma para outra são iguaizinhas, e que Roberta é muito pior do que a própria Josefina, pois ela aprendeu muito mais com a professora dela. Regina não entende porque Adriana está falando isso. Adriana fala que está na cara que a filha da Regina só pode ser a Renata e não a Roberta, pois olha só a aparência. Até na aparência, Regina e Renata são muito parecidas, já Roberta é muito parecida com a Josefina, não só nas atitudes, mas sim na aparência. Enquanto isso, está uma senhora do povoado ali cuidando de uma pessoa muito machucada, que na verdade é o Jerônimo. Ela mandou chamar pelo Carlos e pelo Lázaro para saber se essa pessoa que ela está cuidando é o homem dono da fazenda que Carlos está procurando. Eles ficarão completamente chocados em ver que é o patrão deles ali que está bem vivo. A mulher revela que ela encontrou esse homem caído no chão e que ela viu quando um carro parou e tinha vários marginais nesse carro e jogaram esse homem do penhasco e que provavelmente queriam matar esse homem a sangue frio. Mas que ela chegou bem na hora, ajudou esse homem e trouxe ele para casa e agora ela estava cuidando dele. Ela fala que ele começa a chamar pela Renata e chama por ela todos os dias, porém que ele não se acorda pois estava com muita febre. Carlos ficará completamente paralisado e fala que isso aí é um milagre, pois tudo que Jerônimo passou ainda está vivo. Carlos então fala para ela que ele conhece sim e que esse homem é seu patrão. Ela conta como que ela viu tudo acontecer e fala que ela viu que era o Augusto que estava no carro junto com os capangas e que ela conhece muito bem a fama desse marginal do Augusto, que quis matar o Jerônimo. Carlos vai falar então com seu patrão e pede que ele se acorde e conta para ele que agora a Renata está grávida e que o fazendeiro deve se recuperar, pois tem um filho para cuidar com a Renata também. Terá 2 filhos com a Marina. E que Jerônimo deve ser muito forte e superar essa, já que ele está vivo até agora. A mulher fala que pelo que Jerônimo chama por Renata, esse é o motivo que ele não se entregou ainda para a morte, pois ele chama por ela dia e noite, mas que ela não consegue fazer com que ele se acorde, pois ele estava queimando em febre. Nesse momento, Renata vai estar em casa muito nervosa, quando ela recebe a ligação do Carlos. Ela vai descobrir que Jerônimo está vivo e que ele nunca abandonou ela. A mocinha ficará muito emocionada e fala que ela está sonhando. Carlos revela que Jerônimo quase morreu, pois pelo jeito tentaram matar ele, mas que ele está ali praticamente em coma, mas que aos poucos está se acordando e chama só por Renata. A mocinha pede que passe um telefone então para o Jerônimo, assim ela pensa em falar com ele, para ver se o fazendeiro vai se acordar. E será isso que Carlos vai fazer. Ele vai colocar então o telefone no ouvido do Jerônimo, para que a mocinha então comece a chamar pelo marido.
E não é que vai dar certo. Quando Renata começa a chamar por Jerônimo e revela que eles vão ter um filho, o fazendeiro vai se acordar e será na mesma hora. Renata chora no telefone e fala ao Jerônimo que ela pensava que ele tinha abandonado ela e o bebê que ela espera, pois ela pensava que ele tinha se ido embora com a Marina, mas que agora ela vê o quanto ele ama ela de verdade, pois quase mataram ele a sangue frio. Ele consegue então responder a Renata e fala que Renata é o amor da vida dele e que ele vai lutar para sobreviver, para ficar com ela e com seu filho. Finalmente, agora Renata já sabe que Jerônimo está bem vivo esperando por ela. A mocinha e toda a família então vão comemorar e Regina fala que ela sabia que Jerônimo jamais ia fugir com a Marina e ia deixar a Renata. Carlos vai ligar então para Renata novamente e avisa a mocinha que ele agora nesse momento junto com o Lázaro e com o Jerônimo estão indo para a Fazenda Bonita e que lá Renata pode se encontrar com eles. Gonçalo ficará feliz da vida em ver que Renata está ali agora contente, pois sabe que não foi abandonada pelo Jerônimo. A mocinha fala que finalmente ela vai ser feliz, pois Jerônimo está bem vivo e está esperando por ela, e que só sobreviveu porque pensa em seguir a vida com ela e com o filho que eles vão ter. Enquanto isso, Roberta vai ligar para o Augusto e revela que Renata já sabe de toda a verdade, que ela e Augusto sempre foram amantes e que Renata ficou completamente furiosa. Augusto pergunta para Roberta se ela negou isso tudo. Nesse momento, a bandida Roberta vai enganar o Augusto e mente que ela negou tudo, mas que Renata não acreditou nela nem um pouco. O marginal fala que isso era a última coisa que poderia acontecer. Renata descobrir que os dois são amantes, pois agora Renata vai ver que ele não presta mesmo. Mas Roberta fala para ela mesma que Augusto está bem errado se ele pensa que vai ficar com a Renata, se na verdade ele tem que ficar com ela, isso sim, e Renata deve então apodrecer sozinha como ela queria. Já mais tarde, Adriana e Renata se preparam para saírem para a fazenda, para ir ao encontro do Jerônimo. Mas o que as duas não imaginavam é que Roberta estava na cola delas e avisou Augusto que Renata vai para a fazenda agora se encontrar com o Jerônimo que foi encontrado vivo. E que Augusto está planejando algo terrível contra a mocinha. Já Jerônimo vai cair em si e se acorda plenamente. Ele conta para o Lázaro e para o Carlos que foi Augusto que quis matar ele a sangue frio, junto com os capangas. Tudo isso para que ele conseguisse ficar com a Renata, já que Augusto é louco da cabeça e sonha que Renata seja a esposa dele. Mas Lázaro conta para o Jerônimo que Renata está sofrendo e muito, pois pensava que tinha sido abandonada pelo Jerônimo, que ele fugiu com a Marina, mas que agora sim a mocinha está feliz e que Augusto nunca vai conseguir colocar a mão em Renata. Jerônimo fala que agora ele está mais forte do que nunca e que ele mesmo dará cabo do Augusto com as próprias mãos. Lázaro fala que o patrão não precisa agora se preocupar com isso, pois Augusto vai para a cadeia. Já mais tarde, Augusto vai aparecer num barco, onde será o esconderijo, pois ele pensa em sequestrar a Renata e fazer daquele barco a casa dele com ela, e assim pensa em levar a mocinha para sempre, e assim ela vai ser então a esposa dele de uma vez por todas. Depois Renata então vai ligar para o Carlos e avisa que ela já está chegando na fazenda e que está louca para ver o Jerônimo e pergunta aonde é essa casa que ele está sendo cuidado, pois ela pensou melhor e disse que queria ir para essa casa onde está o Jerônimo e que não quer esperar para encontrar o seu esposo só na fazenda. Mas Carlos fala para Renata que é uma oca, um lugar bem isolado onde está o Jerônimo, e manda a mocinha seguir então adiante para a fazenda, que lá logo ela vai se encontrar com o Jerônimo. Mas o que ninguém imaginava é que nesse momento Renata ia ser sequestrada pelo Augusto, pois o marginal mandou os capangas dele pararem o carro no meio do caminho e assim Renata será pega de surpresa. A mocinha então será levada à força e vão acabar dopando ela. Renata vai desmaiar e assim ela será sequestrada então pelo Augusto. A Renata aparece desmaiada e sem roupa.
e Augusto está se aproveitando da mocinha. A mocinha se acorda e percebe que está sem roupa, e Augusto também. Ela vai surtar e pergunta o que aconteceu ali, o que Augusto está fazendo com ela. Renata ficará furiosa e vai se vestir e fala que ela vai embora agora mesmo. Mas o bandido não vai permitir e bate na cara da mocinha. Ele fala que agora ela é dele e ficará onde ele quiser. O marginal fala que espera por Renata para jantarem juntos e diz que se ela tentar fugir, ela vai se dar muito mal. Depois Renata vai chorar e faz uma oração, pois Jerônimo agora deve estar confuso e não sabe aonde ela está. Pois eles iam para a fazenda para o casamento da Karina. E agora, Jerônimo nem sabe que ela está ali com Augusto. Enquanto isso, Augusto bebe e fala que à tarde o que ele teve com a Renata foi muito melhor do que as noites que ele teve com a Roberta e que Renata mais tarde será toda dele novamente, e que agora Jerônimo nunca mais vai querer saber da Renata, já que ela agora dormiu com Augusto e vai ter um filho dele provavelmente. Depois, já mais tarde, depois que Augusto se aproveitou e dormiu toda a tarde com a Renata, a mocinha veste um vestido que o bandido obrigou ela a vestir. E o bandido avisa ela que eles estão num barco e que ele vai levar ela para bem longe do Jerônimo. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo está indo de atrás da Renata junto com o Matias num barquinho. Ele fala que vai salvar a Renata custe o que custar. O fazendeiro consegue invadir o barco sem que Augusto perceba. Jerônimo vai atacar então o marginal com um espeto de churrasco. Mas Augusto fala que ele matará Jerônimo, e os dois então começarão a lutar. Mas o que Augusto não imaginava é que Jerônimo ia atacar ele com toda a sua raiva, e Augusto seria atingido gravemente. Finalmente, Jerônimo vai conseguir salvar a Renata das garras do Augusto. O bandido vai cair no chão ferido gravemente. Depois a mocinha fala que passou horrores nas mãos do Augusto.